Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 1. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 1. Se você puder abrir sua Bíblia, eu vou lhe agradecer. Mateus capítulo 1. Vocês são muito chatos. Ô, gente, sobrou um envelope aqui, tá? O meu tá aqui, então tem mais um. Deixa eu entregar para a irmã, pronto. Você abriu sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Volte uma página, por gentileza. Eu recebi uma mensagem de uma irmã que apelou essa semana. Ela disse: pastor, eu estou há 3 anos. Ela falou ainda assim: pastor, eu estou completando 4 anos na igreja. Cheguei uma semana depois que você pregou essa mensagem. Se Deus tocar, prega, pastor. Eu escrevi hoje, diante de Deus, está até aqui, ó. Eu não escrevo em blocos de nota, mas hoje eu escrevi no bloco de nota, está até aberto, ó. Hoje, escrevi 2 mensagens hoje. Fui tomar banho e não vinha outra coisa na minha cabeça. Eu digo assim: Senhor, não sei se foi o apelo da irmã ou se foi isso mesmo. Se você voltar uma página, você vai encontrar uma página em branco aí. Você está vendo essa página? Olhe para essa página, fixe os seus olhos nela, por favor. De verdade, olhe para ela. Põe a mão sobre essa página em branco. Se você puder, põe a mão sobre essa página em branco. Diga comigo: Senhor meu Deus, fala comigo através dessa página em branco, em nome de Jesus, amém. Preste sua atenção. Meus queridos e eternos irmãos, amantes e professadores da fé pentecostal, uma vez mais estamos diante da presença do Senhor, bem como de suas escrituras. E há uma regra que eu aprendi com a Bíblia logo nos primeiros cultos que eu fui, que eu entendi o Evangelho. Eu aprendi que nada que está na palavra do Senhor está ali por acaso. Acreditem, se vocês quiserem, que depois que a Bíblia passou por todos os processos, cada vírgula, cada ponto da Bíblia tem um grande significado. Eu, como um curioso bíblico, sempre vou atrás dos segredos que estão por detrás da palavra. Embora a página que nós abrimos hoje não tenha nada escrito, ou em algumas Bíblias está escrito período intertestamentário, ou apenas Novo Testamento, e eu acho de verdade uma crueldade quando não há uma página em branco, apenas toda em branco, e que usam essa página para escreverem Novo Testamento. Eu fico triste. Eu gosto de Bíblias como essa da Lari que eu estou vendo aqui, ou de Bíblias que estão escritas assim, ó, período intertestamentário. Por quê? Porque embora essa página esteja em branco, há mais dentro dela do que em muitos livros que nós já lemos em nossa vida. Para nós entendermos essa página em branco, eu vou literalmente convidar a caminhar por toda a Bíblia Sagrada. E é óbvio que, se o meu convite é um passeio pela Bíblia Sagrada, é impossível não começar pelo ponto de partida, livro de Gênesis. Se você observar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Gênesis capítulo 1, e eu não vou me prolongar nisso porque preguei isso esses dias, versículo de número 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, e há um ponto. Eu acabei de dizer que nada que está na Bíblia está por acaso, e este ponto do versículo de número 1 também não está lá por acaso. Afinal, todo ponto na literatura portuguesa representa espaço de tempo. Quando Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 1 termina dizendo: e criou os céus e a terra, e há um ponto, é porque de fato tudo estava criado. Se você observar Mateus capítulo de número 24, Jesus pregando o sermão profético, diz assim: eu vi Satanás caindo do céu. Pastor,
que conexão de Mateus 24 com Gênesis 21 pode existir toda. Na verdade, o ponto que há depois do primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Gênesis representa um espaço de tempo. Se você retomar a leitura, o versículo de número 2 vai continuar dizendo: e a terra estava sem forma e vazia. A verdade é que o original hebraico desse texto poderia ser escrito: e a terra se tornou sem forma e destruída. Afinal, a palavra para vazio é bohu avu, que significa caos, em detrimento a uma destruição. Ou seja, Deus havia criado tudo. Eu disse que Deus havia criado. Está fraco? Você pode me ajudar melhor? Deus havia criado. E o texto sagrado vai dizer que quando Deus havia criado todas as coisas, então Satanás, ele deseja ser maior do que Deus. A cultura judaica o chama de Chamael, mas de fato a cultura diz que ele apresentava louvores diante de Deus. Segundo alguns historiadores, eles acreditam que Satanás era um querubim coberto de luz, e que à medida que ele andava, notas musicais saíam do seu corpo. Por quê? Porque ele era o responsável pela adoração celestial. Eu sei que há pessoas muito lindas que estão me assistindo aí do outro lado, então acreditem de verdade. Dentre eles tem André, Lequinha, tem César, Ju, Laís, André. Sei que está tudo lá me assistindo do outro lado do país, ou do mundo, né, na verdade. É interessante, senhoras e senhores, entendermos que este ser, que os historiadores dizem que quando andava exalava sons do seu corpo, ele tem uma terceira parte do céu que compõe um coral. Eles apresentavam-se diante de Deus e liberavam a Deus uma adoração. Ezequiel diz que eles passavam por meio de pedras afogueadas. Entretanto, houve um dia que Satanás, ele deseja ser maior do que Deus, e aí o texto sagrado vai dizer que ele começa a fazer a cabeça de uma terça parte dos anjos, de que um céu com ele seria melhor do que um céu com Deus. Como não há na terra, como não há no céu, e como não há debaixo do céu alguém semelhante ao nosso Deus. Quando Satanás foi passar pelo meio das pedras afogueadas, ele é rejeitado, e quando ele é rejeitado, sobe fogo do meio das pedras, e ele cai contra a terra. Quando ele cai, o texto de Mateus 24, a visão de Jesus, é a visão daquilo que está acontecendo num período chamado eternidade. O diabo caindo do céu, quando ele cai sobre o Éden mineral, que já estava criado. Leia depois Ezequiel 28, Ezequiel 1, Isaías capítulo 14, uma profecia de duplo sentido, e você vai entender. Quando o diabo cai do céu contra a terra se torna destruída. O Espírito passa a pairar sobre a face das águas. Eu imagino, e essa é de longe a mente fértil de um pregador, que com a queda do coral celestial, o céu está em silêncio. É lógico que é só a mente fértil de um pregador. Eu imagino que a Gabriel chegando perto de Deus e perguntando: Senhor, quer que eu cante? Deus olha para Gabriel e diz: Gabriel, o teu negócio é mandar mensagem. Miguel vai se aproximando e diz: Senhor, o Senhor quer que eu adore. Ele olha para Miguel e diz: Miguel, o teu negócio é comprar guerras espirituais. O texto do salmista vai usar uma linguagem poética e dizer que ele sobe sobre um querubim e ele desce voando pelo caos. No primeiro dia ele olha para o caos, e a Bíblia Sagrada diz que ele abre a sua boca e ele grita: haja luz. Aí o texto diz: e houve luz. Aí ele começa a criar tudo pelo poder de sua palavra. Vou repetir isso aqui para ver se alguém vira um glória a Deus na igreja. Ele começa a criar no meio da destruição tudo pelo poder de sua palavra. Eu imagino Satanás olhando de longe, dizendo: o que será que ele está fazendo? No último dia, em vez de ele gritar, aliás, no sexto dia, em vez de ele gritar, haja alguma coisa, ele abaixa-se no pó da terra e ele começa a construir um boneco naquele lugar.
O texto sagrado diz que ele sopra em suas narinas, ruach hakodesh, ele sopra fôlego de vida. O que está dentro dele passa a estar dentro do homem. Quando o homem vai se levantando, eu imagino ele olhando para Satanás e dizendo a mesma coisa que Jesus disse à mulher samaritana no capítulo de número 4: os verdadeiros adoradores agora adorarão em espírito e em verdade. Quando Satanás vê que Deus havia criado um adorador, ele começa a arquitetar para tentar destruir a vida desses adoradores. Você pode fazer um favor para mim? Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: o diabo não te odeia por causa do teu carro. Diga: por causa da tua casa. Diga: por causa do teu dinheiro. Diga: ele te odeia porque ele sabe porque você nasceu. Pastor, o diabo sabe, eu não sei. Talvez. Se você não sabe porque você nasceu para adorar ao Senhor. Eu vou repetir de novo: você nasceu para adorar ao Senhor. Ouça isso. A partir do momento em que o homem é criado no jardim do Éden, o diabo começa a arquitetar e tentar projetar a queda e a destruição do homem. É por isso que, se você ler o capítulo 3 do livro de Gênesis, o texto vai dizer que a serpente era o animal mais astuto dos animais, e a serpente fora possuída por Satanás, pelo que chegou em Eva e disse para Eva a seguinte forma: Eva, Deus não permite que tu coma de nenhuma árvore do jardim. Eva diz a Satanás: não, ele na verdade só disse que eu não posso comer daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Afinal, Deus havia plantado uma árvore no centro do jardim. A árvore que Deus plantou era como se fosse o dízimo. A partir do dia que o homem tocasse na árvore, perderia o jardim. É mais ou menos como nós vivemos o dízimo. Quando tocamos aquilo que é de Deus, entramos numa bola de neve e acabamos perdendo até aquilo que é nosso. O texto sagrado diz que Eva foi convencida pela serpente em 3 instâncias: concupiscência, desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. O texto diz que ela não apenas comeu do fruto proibido, mas levou para Adão dizendo: Adão, eu não morri, e o fruto é delicioso. Quando Adão comeu do fruto, ele reconheceu a sua nudez. Sabe o que significa? O pecado faz com que os olhos do homem reconheçam a sua maldade. A maldade nasce junto com o pecado. Quando Deus desce no jardim, porque o texto sagrado diz que é todos os dias, pela viração do dia, Deus descia naquele jardim para conversar com Adão. Quando ele vai para o jardim, Adão está escondido no meio dos arbustos. Ele havia pegado algumas folhas, feito uma roupa para si próprio, e ele está envergonhado com a nudez. Deixa eu lhes fazer uma pergunta: qual é o pai que, entrando em casa e vendo que a casa está uma bagunça, qual é a primeira pergunta que o pai faz quando ele entra em uma casa e vê tudo quebrado? Qual é a primeira pergunta que um pai faz quando entra em uma casa e vê tudo sujo? Se um pai entrar na casa e encontrar as coisas quebradas pelo meio da sala, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: quem foi que fez isso aqui? Ou o que aconteceu aqui? Deus não entra no jardim sendo pai, e ele não pergunta o que aconteceu aqui, mas a pergunta de Deus é: onde tu estás, Adão? Eu vou repetir: a pergunta de Deus não é o que aconteceu aqui, a pergunta de Deus é: onde você está, Adão? Porque Deus não está preocupado com o acontecimento, Deus está preocupado com o Adão que está no jardim. Não, eu vou repetir: nunca se tratou daquilo que eu sei fazer, nunca se tratou daquilo que eu posso fazer, nunca se tratou em relação àquilo que eu faço para Deus. Se trata de comunhão. Eu não vim aqui para ver o que você faz, Adão, eu vim aqui para conversar por aquilo que você é, Adão.
Não, eu vou dizer de novo, a criação nunca não se trata daquilo que eu faço, não se trata daquilo que eu posso, não se trata de quem eu sou em Deus. Deus não está preocupado com o que aconteceu, Deus está preocupado com você. Não, procure alguém por gentileza e diga para a pessoa que está do teu lado, diga, a preocupação de Deus, diga para ela, vai, não é com o que aconteceu, é com você. Não, pastor, não estou entendendo. Você vai me entender. Tem um monte de gente tentando explicar para Deus os últimos acontecimentos, e Deus não está preocupado com o que aconteceu, Deus está preocupado com você. Quando o filho pródigo voltou para casa, Deus não perguntou para ele, o que você fez com o dinheiro? O pai abraçou e disse, o importante é que você está de volta, porque a preocupação não é com o que aconteceu, a preocupação é com quem eu sou. Hugo, eu sou maior para Deus do que o último acontecimento da minha vida. Eu sou maior para Deus do que a última vez que eu quebrei. Eu sou maior para Deus do que o último pecado que eu cometi. A pergunta de Deus não é o que aconteceu, a pergunta de Deus é aonde você está. O homem está escondido, e como Deus não se deixa escarnecer, o texto sagrado diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai. Deus vai liberar 3 sentenças no Éden. Primeira sentença, aliás 4. Primeira sentença, do suor do teu rosto você come a partir de hoje, Adão. Segunda sentença, vai sentir dor, Eva, para gerar e para dar à luz. Terceira sentença, essa eu quero que você guarde, para a serpente. Gênesis 3,15. Serpente, no lugar que você feriu o homem, o calcanhar do homem, o filho da mulher virá para pisar na tua cabeça. Quarta sentença, para fora do Éden, o homem é destituído do paraíso, e a partir de então, a serpente está debaixo de uma sentença. Qual é a sentença? Aquele que vir nascido de mulher pisará a tua cabeça. Observe isso, é essa sentença de Gênesis 3,15 que forma todo o pano de fundo do Antigo Testamento. Por quê, pastor? Porque em Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 15, quando o homem cai e ele peca, algumas coisas vão mudar. Primeiro, o ambiente se torna um ambiente de pecado. O pecado, ele entra na humanidade por causa do nosso primeiro representante, que foi Adão. E isso aqui é uma explicação rápida, porque tem gente que diz assim, Jesus precisou morrer na cruz por causa de mim, eu não era nem nascido. Por quê? Simples, porque Adão foi o primeiro representante da terra. Quando Adão constituiu uma dívida, a dívida tornou-se dívida dos seus sucessores ou posteriores. A dívida era tão cara, senhoras e senhores, que um homem carnal não podia pagá-la. Para você ter uma ideia, essa dívida fez com que Deus subisse ao céu, escrevesse um livro, colocasse nele 7 selos e dissesse, quem quiser salvar um homem, que pague o preço daquilo que está escrito neste livro. Guarda 2 coisas, sentença e livro. Eu preciso guardar quantas coisas? Qual é a primeira coisa que eu preciso guardar? E a segunda? Primeira, segunda, porque o livro foi escrito por causa do pecado. Deus sela ele com 7 selos e diz, quem quiser salvar, que abra esse livro. Mas Deus olha para a serpente e diz assim, olha, o filho da mulher pisará a tua cabeça. É essa sentença, senhoras e senhores, que vai compor a ideia do Antigo Testamento. Por quê? Porque cada pessoa que nasce e que é levantado por Deus, o diabo pensa, é ele que veio para pisar na minha cabeça. É por isso que você vê perseguição contra Abraão, porque quando você vê a perseguição contra Abraão, o diabo está pensando, é ele que veio para pisar na minha cabeça. Mas não, ele é um patriarca. É por isso que você vai ver os irmãos de José jogando ele em uma cisterna, e ele vivendo uma perseguição dentro do Egito, porque na verdade o diabo está pensando, é ele que veio para pisar na minha cabeça. É importante, senhoras e senhores, vocês entenderem que, porque Adão pecou no Éden e o pecado é cósmico, Romanos 5 diz, e todos pecaram em Adão. Ou seja, a dívida que Adão contraiu é tão grande, que todo mundo está condenado por ela. Imagine como se seu pai
ou alguém da sua família, seu marido, tivesse algum tipo de patrimônio, aí ele vai se endividando e ele morre. Quando ele morre, a dívida não morre com ele. Para você ter uma ideia, o patrimônio dessa pessoa, os advogados estão na casa, podem me dizer se eu estou errado. O patrimônio que essa pessoa constituiu em vida servirá para o pagamento de sua dívida. Entretanto, não havia patrimônio para pagar a dívida de Adão. E então todos que vão nascendo, estão nascendo debaixo da destituição da glória. É por isso que você vê José sendo perseguido, porque o diabo está pensando, ele é o libertador. Aí vem Moisés. Moisés é chamado por Deus, encontra com o Senhor, recebe poder, e o diabo vai se tornar inimigo de Moisés. Por quê? Porque ele está pensando, é ele que veio para pisar a minha cabeça. Aí vem o período dos reis, e o diabo começa a se levantar contra os reis, da maneira que se levantou contra Davi e muitos outros, pensando, é ele que veio para esmagar a minha cabeça. Pastor, onde você está querendo chegar? Aqui. O diabo não sabe de onde vem, só sabe que vai vir, porque tudo aquilo que Deus fala se torna uma realidade. É importante você observar uma coisa. Se você observar a Bíblia do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, você não vai ver um povo que progride. Ao contrário, você vai ver um povo que vai regredindo. Um Deus que vai dando corda e um povo que vai se enrolando. Vou gritar de novo para ver se alguém está na casa. Um Deus que vai dando corda para um povo que vai se enrolando. A história do Antigo Testamento é uma história dessa, Hugo. É uma história de um Deus que está dando chance e de um povo que está se enrolando. Você já percebeu o que aconteceu? Como é que é isso, pastor? Vou te mostrar a história. O povo sai do jardim do Éden. O texto sagrado diz que eles chegam num nível de profanação tão grande que Deus precisa destruir aquela terra usando um dilúvio, porque aquele povo era mau e era promíscuo. O povo volta do dilúvio. Alguém olha, quando o dilúvio surge, o diabo está pensando, acabamos com a história, porque esse povo se corrompe. Aí Deus faz uma família se salvar, e o texto sagrado diz que quando eles descem em terra, eles estão escrevendo uma nova história para uma nação. Só que se você observar a Bíblia, você chega no capítulo de número 11 do livro de Gênesis, e está um povo se unindo para fazer uma torre para chegar até a Deus. E o texto sagrado diz que é ali que houve a ruptura dos idiomas, porque Deus viu que a comunicação deles faria com que eles conseguissem alcançar tal êxito. Entretanto, eles não estão querendo chegar até a Deus para conhecer a Deus, eles estão querendo chegar a Deus para desafiá-lo e dizer, nós temos poder como o Senhor. Aí Deus rompe os idiomas, eles se afastam, o povo novamente declina. Deus levanta a era chamada era patriarcal. Se você observar a história, Abraão, Isaac, Jacó e José, você vai perceber que Deus está levantando neles referências para a igreja. Entretanto, em Gênesis capítulo de número 50, quando esse povo está dentro do Egito, o texto sagrado vai dizer que eles estão crescendo em números, de maneira que se você chegar em Êxodo capítulo 1, eu disse que era uma viagem pela Bíblia, mas vai fazer sentido no final. Se você observar o povo dentro do Egito, o diabo está olhando para aquele povo de onde Deus falou que viria uma semente, e está dizendo, escravizei esse povo, e eu vou acabar com a história deles. Mas para cada vez que o diabo se levantava para dizer é o fim, Deus levantava alguém para dizer é apenas o começo. Foi assim? Foi o que aconteceu. Quando o povo está escravizado dentro do Egito, a Bíblia Sagrada diz que Deus levanta Moisés, que com braço forte tira aquele povo da escravidão e atravessa com eles por dentro do Mar Vermelho. Agora eu preciso da sua atenção para você entender uma coisa. Imagine uma coisa, Hugo. A gente vê água saindo da rocha, sapato crescendo no pé, 10 pragas que assolaram o Egito, um mar que se abriu, um mar que se fechou e matou quem vinha contra a minha vida. Qual é o meu nível de devoção a esse Deus? Só que se você observar o texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés subiu para o Sinai para falar com Deus, enquanto esse povo estava no meio do deserto. Aí sabe o que esse povo faz? Em vez de adorarem a Deus e continuarem firmes, eles pensam, Moisés não vai voltar. É a velha síndrome que há no século 21, de gente que acha que precisa de gente para ser fiel a Deus. E eu queria que você entendesse uma coisa: enquanto você não desenvolver uma independência espiritual, você será um alvo fácil na mão de Satanás. Ei, o teu pastor é importante? É, mas a tua vida com Deus não depende dele. Teu líder é importante? É, mas a
tua vida com Deus não depende dele. Existem pessoas mais espirituais do que eu nessa igreja, porque entenderam: eu não nasci para andar de carona na vida do pastor, eu nasci para criar a minha própria história de relacionamento com Deus. E olha o que eu quero te ensinar: todo mundo que precisa criar carona para servir a Deus termina na apostasia. Aquele povo diz: Moisés não vai voltar porque ele deve ter morrido lá no Monte Sinai. Sabe o que é onde Moisés estava? Recebendo o dedo de Deus sobre as tábuas que Deus estava escrevendo. Sabe o que aquele povo faz? Porque Moisés demorou. Eles juntaram o ouro que eles trouxeram do Egito, e a Bíblia diz que jogaram numa fundição e criaram um Deus para eles servirem, um bezerro de ouro. Eu preciso da sua atenção para você entender isso. Sabe o que aquele povo está criando? Eles estão criando um Deus segundo a sua mentalidade. Eles estão dizendo assim: a forma do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que faz o maná chover, do Deus que mandou as pragas, é a forma de um bezerro. Você sabe por quê? Porque enquanto você não conhece a Deus, você cria um Deus segundo a forma do teu pensamento. É por isso que tem gente que critica a santidade, porque criou um Deus de acordo com a sua mentalidade. Deus não se parece com o que eu penso, Deus se parece com aquilo que está escrito nesta palavra. Vou repetir para ver se alguém que ama a Bíblia vai dar um glória. Deus não se parece com o que eu penso, Deus se parece com aquilo que está escrito. Eu posso não concordar, mas Ele é esse Deus. Observa que Deus vai se levantar contra aquele povo, e a Bíblia diz que Deus queria matar aquele povo. Moisés intercede por eles. Eu só estou te mostrando que a história do Antigo Testamento é uma história em declínio, é uma história que não evolui, mas que regride. Esse povo é o povo que vai olhar os gigantes no meio do deserto e vão dizer: essa terra não é para a gente. E Deus vai dizer: eles vão morrer, mas não vão entrar. Só os filhos deles entram. Os filhos entram na terra. E se você observar a história vai criar um rumo onde esse povo vai cair em 2 cativeiros. O primeiro cativeiro é chamado cativeiro assírio. Estou falando em ordem cronológica. O primeiro cativeiro é o cativeiro assírio. O reino norte de Israel vai ser destruído. Quando o reino norte está sendo destruído, eu imagino Deus olhando do céu a destruição e o diabo do inferno gritando: acabamos com a história deles. Porque se é nascido de mulher e a semente vem desse lugar, estamos destruindo a semente deles. É por isso que os judeus não se relacionavam com outras pessoas, guardando a purificação da semente. O segundo cativeiro que vai acontecer é o cativeiro babilônico. E aí o reino sul de Israel vai ser invadido por Nabucodonosor. E o texto sagrado diz que eles vão chegar em Babilônia, e que dentro de Babilônia eles vão lamentar. Por quê? Porque perderam a sua liberdade. É interessante, Ronaldinho, que a gente só reconhece que perdeu a liberdade quando se torna escravo. Deixa eu melhorar o que eu falei. A gente só valoriza a liberdade que a gente tem quando a gente se torna escravo. Porque tem gente que antigamente achava que era escravo da igreja, caiu no conto de Satanás, que entrou na tua vida dizendo: você não pode fazer nada, né? Igual ele disse para Eva lá no jardim. E porque você não conhece a Bíblia, caiu no conto de Satanás. E é engraçado que tem gente hoje que está clamando para voltar, mas não consegue, porque está viciado em uma carreira de cocaína, porque está preso numa depressão profunda, perdeu-se dentro da liberdade que Cristo promoveu para a sua vida. O povo está dentro do cativeiro babilônico, e o diabo está olhando para eles e está dizendo: destruímos eles, acabamos com a história deles. Mas eu acho interessante, eu gosto disso. Mas eu acho interessante que quando o diabo achou que estava acabando com o povo no cativeiro babilônico, o texto diz que eles se sentaram e eles começaram a reescrever a história para saber aonde pecaram. É por isso que a Bíblia que você tem, o livro de 1º e 2º Reis, o livro de 1º e 2º Crônicas, tem tantos nomes. É porque aquele povo quer descobrir aonde eles erraram. Então vão dizendo o nome de cada pessoa, enquanto o diabo está pensando: estou afundando. Esse povo na verdade está se levantando. Na verdade esse povo está se fortalecendo. É mais ou menos o que aconteceu com a gente em 2023. O diabo olhou para a gente e disse: vou destruir. Aí a gente orou mais, a gente jejuou mais. É aí que a gente foi para o monte, a gente veio para a igreja. Eu tenho uma resposta para o diabo: se aumentar a pressão do inferno, vai aumentar a fé na terra. Tem alguém comigo para dar um grito de glória?
diabo está pensando: acabaremos com eles no cativeiro babilônico. Aí o texto sagrado diz que Deus abre a visão de Ciro, o imperador do Império Medo-Persa, faz eles entrarem pelos dutos das águas, e aquele povo está saindo em direção a Jerusalém. Quando eles entram em Jerusalém, estão fracos, estão sem dinheiro, Jerusalém está destruída. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: a destruição não cessa a profecia ou a palavra de Deus sobre a minha vida, porque é no meio da destruição que Deus olha para Zacarias e diz: sai para medir, Zacarias, porque aonde você medir eu vou trazer recurso para construir uma nova casa. É no meio da destruição que Deus levanta Ageu para dizer: Ageu, diga para esse povo que a glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. Entretanto, se você observar a Bíblia depois do cativeiro babilônico, o povo tem tudo para se levantar, e acreditem, sabe aonde eles se perdem? Dentro da religiosidade. Porque a Bíblia Sagrada diz que esses caras começaram a armar sentenças ou regras para que o povo conseguisse construir, ser fiel à lei. O texto sagrado diz que o templo ficou profanado, e quando o templo fica profanado, Deus fica irado com esse povo. Sabe o que Deus entende? Esse povo não tem jeito, vou destruí-los. Malaquias capítulo 4. Quando nós chegamos em Malaquias capítulo de número 4, nós estamos diante de uma igreja, templo, que está fazendo do pátio lugar de comércio, para que os gentios não possam se aproximar, porque eles se acham melhores do que alguém. Quando Deus olha o que se tornou a religião, Deus ele pega o cálice de sua ira, e a Bíblia diz que ele vai destruir a humanidade. Ele vai virando o cálice de sua ira, e ele grita assim: és tu, Gabriel? E Gabriel se cala. E eu preciso da sua atenção para que você entenda que esse momento não é rápido. Porque quando chega em Malaquias capítulo de número 4, e Deus percebe que o povo não se consertava, a Bíblia diz que ele parou de levantar profetas com profecias escritas em Israel. Essa página em branco que nós lemos aqui hoje, ou que vimos aqui hoje, se ela fosse torcida, pingaria sangue. Essa página em branco que está no meio da sua Bíblia, se você colocar o ouvido perto dela, se bobear, você ouve gritos. Por quê, pastor? Porque representa um período de 430 anos que Deus não falou com o seu povo. Significa dizer que quando Malaquias encerrou a sua profecia, quem está comigo diga amém. Se você não pegar isso, não pega mais nada. Significa dizer que quando Malaquias encerrou a sua profecia, Deus sentencia o povo dizendo: não falo mais com eles. Quando Deus olha e diz: não falo mais com eles, passa um ano, não tem profeta com profecia escrita. Passa 2, não tem profeta com profecia escrita. Passa 10, Deus não levanta profeta com profecia escrita. Sabe o que o diabo entende? Acabamos com a história. Eu imagino o diabo se levantando do inferno e dando brados como esse: acabou a história, a página ficou em branco. Passa 20 anos e Deus não levanta profetas com profecia escrita. E eu imagino o diabo se levantando dizendo: acabamos com a história, a página ficou em branco. 25, 30, 40 anos, Deus não levanta profetas com profecia escrita. O templo está corrompido, o diabo gosta do que está vendo, então ele sai gritando do inferno: acabamos com a história, a página ficou em branco. 100 anos o diabo está marchando pela terra, olhando a depravação moral daquele povo que deveria ser sacerdote de Deus, olhando a prostituição da religião que era para ser a religião de Deus. E aí ele está gritando no inferno: acabamos com a história, a página ficou em branco. E Deus, pastor, enquanto está vendo o diabo gritar, Deus está assim, ó, 150 anos, o diabo grita do inferno: acabamos com a história, a página ficou em branco. E Deus, pastor, Deus está assim, ó, 200 anos, o povo está indo de mal a pior, não há profetas que se levantam em Israel, e o diabo está gritando do inferno: acabamos com a história, a página ficou em branco. E Deus, pastor, Deus está assim:
Se uma geração para os judeus é contada a cada 40 anos, são aproximadamente 11 gerações de silêncio, de pais que contam para os seus filhos o que Deus fez, mas filhos que vão morrer sem ver Deus fazendo. São filhos que contam para os netos o que Deus fez, mas netos que vão morrer sem ver Deus fazendo. São gerações que vão nascendo e vão morrendo sem ver a ação do nosso Deus, que está sentado em seu alto e sublime trono, não perdeu o controle de nada. Eu vou repetir para ver se alguém dá glória. Não é porque Deus se calou que Ele perdeu o controle de alguma coisa. Ele se calou porque tem um propósito no silêncio, mas Ele continua no controle da história. Ah não, a cotovela é a pessoa que está aí do teu lado, no ladinho do rim dela, e diga para ela, diga, Ele não perdeu o controle. Diga para ela, eu vim dar um grito para alguém que está na casa. O fato de Deus ter se calado não significa que Ele tenha perdido o controle. Ele está quieto porque Ele tem um propósito no silêncio, mas Ele continua no controle. Vou falar até alguém da glória. Ele continua no controle, Ele continua no controle, Ele continua no controle, Ele continua no controle. 300 anos. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer de bisnetos que nasceram e morreram e não viram Deus agir. Tudo que eles sabem de Deus é o que eles ouviram através de profecias que eram faladas. Tudo que eles conhecem, a atuação das profecias faladas, é aquilo que eles vão ouvindo. Mas cadê esse Deus que falou no passado e não fala agora? O diabo está fazendo farra e está dizendo, acabamos com a história. A página ficou em branco. E Deus, pastor, Deus está lá. 350 anos, filhos e netos, bisnetos, tataranetos estão morrendo e nunca viram a ação de Deus. Eles ouvem dizer, Deus falava. Falava quando? Porque nunca vimos Ele falar. Deus fazia, mas fazia quando, se nós nunca o vemos fazer? O diabo grita do inferno, acabou a história. A página ficou em branco. E Deus, pastor, Deus está lá. 400 anos. O diabo está gritando do inferno, acabamos com a história. 410, 420, 430 anos. O povo não se conserta, Deus agarra no cálice da ira. Ele olha para aquele povo e diz, esse povo é mau e eu vou destruí-los. O diabo está gritando do inferno, acabou a história, a página ficou em branco. Deus começa a virar o cálice da ira e ele grita, és tu, Miguel. Miguel corre na direção do livro. Mandei você guardar duas coisas, o livro volta agora. Miguel corre na direção do livro. Quando ele chega diante do livro, ele não pode tocá-lo porque o livro está coberto de glória. Ele abaixa-se e chora e diz, eu não posso abri-lo. Então Deus está com o cálice da ira, disposto a destruir a humanidade, e ele dá um grito, és tu, Gabriel. O texto sagrado diz que Gabriel corre para o livro. Quando ele se aproxima, ele não consegue tocar no livro, porque o livro estava coberto de glória. Ele não consegue tocar nos selos. E então o texto diz que ele cai chorando. E se você ler o livro de Apocalipse, o texto de Apocalipse diz que houve 30 minutos de silêncio no céu. Outrora só havia silêncio na terra, mas agora o céu também está em silêncio. João está tendo essa visão, e porque ele não tem noção se a visão é do passado, do presente ou do futuro, ele entra em colapso, porque ele vê um Deus que vai destruir todas as coisas. Ele começa a chorar no meio dos seres celestiais que choram. Enquanto João está chorando, Deus está virando o cálice de sua ira. Quando Deus está virando o cálice de sua ira e João está entrando em desespero, há um ser celestial que diz a João, João, não chores, olhe novamente para o livro. O texto sagrado diz que quando João olhou para o livro, ele viu que se aproximava do livro um ser que parecia um cordeiro, que pegou o livro em suas mãos
e que teve dignidade de desatar os selos e de abrir o livro. Ele olha para o livro e está lá a sentença: tem que ser nascido de mulher. Ele diz: eu nasço. Tem que morrer como um cordeiro. Ele diz: eu morro. Ele pega o livro na mão e vai se aproximando do pai que está com o cálice da ira. Ele vem com o livro e diz: papai, não faz mal à humanidade, porque eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado da terra. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Levante a mão para adorar. Digno de louvor, tu és santo. Levante a mão para adorar. Santo é o Senhor Deus poderoso. Grita isso, vai. Digno de louvor, digno de louvor. Ei! Quando o diabo acha que a página ia ficar em branco, há um cordeiro. Grita bem alto, diga cordeiro. Está muito fraco, grite mais alto, diga cordeiro. Há um cordeiro que está vindo com o livro aberto, dizendo: papai, eu sou o teu cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando ele entrega o livro na mão do pai, então Deus se levanta. E olha aqui o que acontece, Mateus capítulo 1. Ele se levanta e ele diz assim: Gabriel, desce, vai até Belém da Judeia. Eu encontrei uma mulher chamada Maria. Diga para ela que descerá sobre ela o Espírito de Deus, e o poder do Altíssimo a envolverá. Diga para ela que ela será mãe do Filho unigênito de Deus. Quando o diabo acha que a história acabou, está Gabriel descendo para escrever uma nova página. Ei, mulher, Deus me mandou para te dizer que tu darás à luz, e o nome dele será, ele será o Emanuel prometido por Isaías. Ei, mulher, tu és a virgem que Isaías disse: a virgem conceberá e dará à luz, e ele será Emanuel, o Deus conosco. Não estou entendendo, pastor. Quando o diabo acha que a história acabou em Malaquias, Deus se levanta com a caneta na mão para dizer: a história continua. Como é que começa o Novo Testamento? Alguém acha que o Novo Testamento começa com uma genealogia? Não, a genealogia compõe o Novo Testamento. O Novo Testamento na verdade começa com Deus rompendo um silêncio. Se tem 430 anos que eu não falo com ninguém, em vez de eu levantar um profeta, vou tirar daqui do céu alguém para falar lá na terra. Vai lá, Gabriel, vai lá, Gabriel, porque eu separei uma mulher abençoada, e essa mulher dará luz, e essa mulher será mãe do meu filho. Jesus nasce. Ei, eu estou sentindo Jesus aqui. Oh, eu estou sentindo ele. Jesus nasce debaixo de uma perseguição. Por que da perseguição? Porque os magos do Oriente estudavam astrologia, viram no céu o sinal da vinda de Jesus. Quando Herodes ficou sabendo, disse: mata todos os primogênitos. Jesus é levado para Nazaré, é poupado em Nazaré. Ele atravessa um caminho difícil, chega até a Nazaré. Ele cresce em Nazaré. Aos 12 anos de idade, quem está comigo diga eu. Aos 12 anos de idade, ele sobe para uma festa que havia entre os judeus. Naquela época, senhoras e senhores, o bar mitzvah acontecia aos 13 anos de uma criança. Mas a regra de Deus era clara: tem que ser aos 12. Aos 12 anos, um pai levava um filho para dentro do templo, colocava ele na frente dos fariseus, e os fariseus interrogavam esse sobre a Torá. Ouça o que eu vou dizer de novo. Aos 13 anos de idade, um pai pegava na mão de um filho e levava ele para dentro de um templo. Eu disse que quem levava era está fraco, quem levava era você não está comigo. Vem para a reunião, você vai perder uma mensagem que vai valer a pena. Quem levava era quantos anos? 13. A lei mandava ser aos 13 ou aos? A lei dizia que tinha que ser aos 12. Os judeus burlaram colocando os 13, mas a lei dizia que tinha que ser aos 12. Jesus tem 12 anos de idade, some no meio da festa e está entrando sozinho no templo. Alguém olha, peraí, deixa eu melhorar.
Alguém olha e diz: que bonitinho, um menino de 12 anos está entrando sozinho. Na verdade, José fica lá fora, porque quem leva é o pai. O texto sagrado vai dizer, já leu Lucas 1? O texto diz que eles caminham 3 dias e sentem falta de Jesus. E aonde eles perderam Jesus? Na igreja. Curioso, né? Porque tem gente que sai daqui só depois de 3 dias que percebe que deixou Jesus aqui dentro. Curioso, né? Porque tem gente que vai para casa e só quando chega em casa que percebe que deixou Jesus na igreja. Sacode essa pessoa que está do teu lado e diga para ele: não deixa ele aqui. 3 dias deram falta, vamos voltar. Quando eles voltam, Jesus está sentado, sendo sabatinado. Algum fariseu diz assim: quem ensinou para ele? Porque quando perguntavam para ele, a resposta era pronta. Por quê? Porque foi o dedo dele que escreveu o decálogo. Falar sobre maná é fácil, eu sou esse maná que desceu do céu. Falar sobre o mar é tranquilo, eu sou o vento que abriu aquele mar. Falar sobre a libertação do cativeiro é de boa. Fui eu que mostrei a Ciro as entradas daquela. Eu estou sentindo ele. Se você observar dos 12 aos 30 anos de idade, não vamos falar muitas coisas sobre a vida dele. Há 3 livros muito importantes que falam sobre ele. Um dia eu te aconselho a ler um deles. Quando Jesus tem 30 anos de idade, ele vai a João o Batista, num batismo profético que simboliza um batismo do mundo, que na verdade é só um símbolo daquilo que eu tenho que fazer. João está vendo Jesus vindo ao encontro dele, e o diabo está olhando e está dizendo: quem a gente tem que matar? Porque os primogênitos já morreram, e se entre eles não morrer o Filho de Deus, a profecia está de pé. Mandei você guardar 2 coisas: sentença contra a serpente e livro. Se guardou, vai pegar a mensagem. O diabo está pensando: com quem eu mato? É por isso que dos 2 anos para baixo, no decreto de Herodes, morreu todo mundo. E o diabo está pensando: será que a gente matou ele? Só que tem um cara chegando no Jordão, e quando ele está se aproximando do Jordão, Deus revela para João o Batista. Por que João batizava? Já leu o texto? João batizava para descobrir quem era o Messias. Só para isso. Ele está querendo saber quem é o Messias. E é engraçado que quem está vindo é o primo dele. Quando o primo dele está vendo, Deus fala para ele: é ele. Aí João diz assim: eu estou vendo aquele do qual nem sou digno de desatar as sandálias dos pés. Jesus entra nas águas e diz: é necessário, João, que eu me batize. Deixa eu te contar uma coisa sobre cultura judaica. João é o sacerdote de verdade no Novo Testamento. Você sabe como é que era transferido o turno de um sacerdote? Eles entravam numa banheira de água, e um sacerdote abaixava o outro. O que estava sendo imergido nas águas, quando levantava, dizia para ele assim: o que afundava, levantava, o outro dizia: agora o meu turno termina, o seu começa. Só uma bobeira. Porque quando João abaixa Jesus, ele está dizendo: meu turno terminou, o teu começa agora. Quando Jesus levanta das águas, um pai apaixonado grita do céu para todo mundo na terra ouvir: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. O diabo olha e diz: já sei quem é ele. É esse cara que subiu de Nazaré, que veio para pisar na minha cabeça. O diabo foi ao encontro dele. Ao contrário, o texto diz que Jesus, cheio do Espírito, vai ao encontro do diabo no deserto. Eu venho te ensinar uma coisa. Tem gente que prega que Mateus capítulo 4, o diabo foi ao encontro de Jesus. Quem é o diabo, meu irmão? Foi Jesus que foi ao encontro do diabo. Você sabe por quê? Porque o primeiro Adão, a serpente vai ao encontro dela, mas o segundo Adão, é ele que vai ao encontro da serpente. O primeiro Adão caiu por causa da serpente. O segundo vai no território dela. O primeiro pecou no Éden, no jardim perfeito. O segundo vai triunfar no deserto escaldante. 40 dias de jejum, o diabo pensa: é agora que eu ataco. Chega lá com a mesma conversa: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Em outras palavras, o diabo estava querendo dizer para eles o que diz para a gente: se você fosse filho de Deus, 2023 não podia ser do jeito que está sendo.
Se você fosse filho de Deus, você não podia estar andando a pé igual você anda. Se você fosse filho de Deus, teu relacionamento não podia ter acabado como acabou. Se você fosse filho de Deus, você não podia estar vivendo essa crise financeira que você está vivendo. Se você fosse filho de Deus, você não podia estar passando esse estreito que você está passando, esse apuro que você está vivendo agora. Aí Jesus olha para ele e responde para ele aquilo que essa igreja precisa responder. Ele olha e diz: Satanás, não só de pão viverá o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca do meu Pai. Pastor, nunca entendi essa resposta. Vai entender agora. Eu disse para você que 40 dias antes Jesus se batizou, sim ou não? E eu disse que quando ele se batizou, o Pai gritou lá do céu: o quê? Este é o meu. O que Jesus está dizendo? Eu não sou filho de Deus pelo que eu tenho, eu sou filho de Deus porque Ele disse. Há 40 dias atrás Ele disse que eu sou filho, e aquilo que Ele fala não volta atrás. Não é a minha circunstância que faz de mim um filho de Deus. Eu posso estar passando o pior momento da minha vida, mas se Ele disse que eu sou filho e acabou. Está pronto para a gente ir para o final? Os 3 anos do ministério de Jesus foram tão brutais que sem a internet que eu tenho hoje para pregar daqui, e tem gente em Dubai me assistindo, tem gente nos Estados Unidos me assistindo, tem gente no Japão me assistindo, sem o uso da internet, sem sequer um jornal, um Facebook, um Instagram. 3 anos de ministério foram o suficiente para que ele rompesse um calendário. A história passa a ser contada entre antes de Jesus e depois dele. Eu preciso terminar dizendo a você que nos 3 anos de ministério de Jesus, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, com cuspes no chão criava globos oculares, com palavras de autoridade acalmava ventos e ondas, com suas mãos generosas multiplicava pães e alimentava as multidões. Esse Jesus se tornou alguém tão encantador que as crianças gostavam de estar com ele. Quando alguém tentava impedir, ele dizia: Pedro, deixa elas virem, porque delas é o reino dos céus. As mulheres se apaixonavam por ele de maneira tão pura, enxergando nele uma paternidade tão profunda, que mantinham o ministério dele com os seus dinheiros. Os discípulos jogaram tudo para o alto para seguir a ele. Pessoas encontravam com ele e ficavam apaixonadas. Eu já te contei essa história, mas tem alguém novo na igreja, eu vou contar por causa deles. Os romanos aprendiam a nunca se ajoelharem diante de nenhum homem. Ao contrário disso, os romanos, quando iam adorar os seus deuses, pastor Francisco, levantavam a sua cabeça, estendiam a sua mão e diziam: Havemos César. Porque havia um professor em Roma chamado Lúcio Clausius, guarde o nome dele. Existe um livro fantástico chamado Cartas de Lúcio Clausius. Havia um professor em Roma chamado Lúcio Clausius. Esse professor ensinava, missionário, que um judeu jamais, que um romano jamais poderia se ajoelhar diante de um homem, nem que fosse César. Judeu deveria levantar a sua cabeça diante dos Césares. Lúcio Clausius ensinava, pastor Ricardinho, as crianças nunca baixem a cabeça. Se vocês morrerem numa guerra, morram de cabeça erguida. Se um dia perguntarem para vocês, ou se ajoelhem ou morram, mas não se ajoelhem. Os romanos morriam para não se ajoelharem. Aí a notícia de Jesus chegou em Roma. César chama o seu pelotão e diz assim: eu preciso de alguém para saber quem é esse cara. Já sei quem eu vou mandar. Pega Lúcio Clausius e manda Lúcio Clausius ir ao encontro de Jesus, porque eu quero ver quem é esse Jesus. Lúcio Clausius vai. 30 dias depois ele não volta, mas chega uma carta.
Na carta estava escrito: ó grande César, vi com os meus próprios olhos cegos que passaram a enxergar, mudos que falaram e surdos que ouviram. Os mortos saltam da sepultura diante dele. Ó grande César, as crianças se apaixonam ao vê-lo, as mulheres os servem com os seus bens. Dos camponeses mais simples aos homens mais ricos de Jerusalém, todos querem conhecê-lo. Ó grande César, sinto em te decepcionar, mas quando me aproximei dele não aguentei. Baixei a minha cabeça, curvei os meus joelhos, porque nunca me vi diante de alguém tão grande na história. Esse era o meu Jesus, esse era o meu Jesus, esse era o meu Jesus. Os religiosos queriam tanto conhecê-lo que iam ter com ele de madrugada. Ele não veio só para os judeus, mas ele veio para a gente. Antes de levantar os apóstolos, foi a Samaria levantar uma mulher pecadora, porque aquela mulher é uma ponta de esperança de que Deus tem coisa com gente fora de Jerusalém. Ele perdoa os pecadores. O paralítico que descia pela sua casa em Cafarnaum, ele disse: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus gritam: quem é ele para dizer tal coisa? Eles dizem: para que vocês saibam quem eu sou, digo a ele: levanta e anda. Estão prontos para terminar? É a última semana. E se você ver a última semana da vida de Jesus, nunca houve uma semana tão proativa como essa. Ele olha para os discípulos e diz assim: vai em tal lugar, porque lá tem um jumentinho. A profecia se quebra, era para entrar João Batista e Jesus. João não entra porque não parou de batizar. E mais do que saber o horário de começar, eu preciso saber o horário de parar. A primeira mensagem Jesus só pregou depois que João morreu. João não tinha que morrer para ele pregar. Ele tinha que parar de batizar quando conheceu Jesus. Ele precisou morrer para que Jesus começasse o seu ministério. Então ele vai entrar num jumentinho por Jerusalém, como disse o profeta. As pessoas vão ateando palmeiras e vão gritando: hosana nas alturas. Depois que ele entra em Jerusalém, sobe ao Monte das Oliveiras, de frente para o templo, diz: em 3 dias eu colocarei esse lugar ao chão e colocarei de pé de novo. Olha para os discípulos e diz: preparem uma ceia, porque eu estou querendo cear com vocês. É Páscoa. Ele chega na ceia com um balde na mão, um pano nas costas. Chama o Pedro e diz: tira o sapato. Pedro puxa o pé e diz: não, mestre, eu que tenho que lavar o teu pé. Em verdade te digo, Pedro, que se eu não lavar o teu pé, tu não terás parte comigo. Pedro estende o pé de novo e ele vai lavando os pés dos discípulos, porque ele, sendo um Deus, não usurpou ser como Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Ele lava os pés dos discípulos, senta com eles à mesa e dá um grito: o traidor está com a mão na mesa. Judas sente o peso das 30 moedas de prata, sai da mesa, come do pão, mas não bebe do cálice. Eles bebem do cálice e Jesus dá uma segunda notícia, diz: há alguém que está aqui antes do sonido, vou falar assim para que a gente não entre em discussão teológica, vai me negar por 3 vezes. Alguém bate na mesa e diz: Senhor, sou eu. Mateus pergunta: mestre, sou eu. João diz: mestre, será que sou eu? O Pedro não, o Pedro bateu na mesa dizendo: eu nunca faria isso com o Senhor. Ele olha para Pedro e diz: verdade eu te digo, Pedro, o diabo já pediu para te cirandar, eu te protegi, mas está chegando a hora que você vai negar o meu nome. Eles tomam o segundo cálice e cantam um louvor.
vão para o Monte das Oliveiras, Jardim do Getsemane. Quando chega lá, o meu Jesus está dizendo aos seus melhores amigos: orem comigo, porque esse é o momento mais duro da minha vida. É no Getsemane que ele começa a transpirar sangue. A medicina chama isso de estado de hematridose, alta tensão que faz os vasos sanguíneos se romperem. Quando ele vai ver os seus amigos, o que eles estão fazendo? Dormindo. Ele os acorda e diz: gente, acordem, em verdade vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O texto sagrado diz que Judas está vindo com o servo do sumo sacerdote e a guarda pretoriana de Roma, porque havia vendido o meu Jesus. Quando Jesus avista Judas, ele pega a mão de Judas e dá um beijo nele, dizendo: meu amigo. Pastor, como é chamar de amigo alguém que lhe traiu? É simples. Aquele que bebe, aquele que come desse pão e bebe desse cálice de maneira indigna, não tem parte comigo. Ele está querendo mostrar depois da ceia: eu fui perdoar um traidor. Por que você não perdoa quem te fez o mal? Por que está carregando ressentimento? O que ele fez comigo gerou para mim a morte, eu o perdoei. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. O texto sagrado diz que o servo do sumo sacerdote vai pegá-lo, Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, querendo mostrar serviço. Ele pega a orelha, sopra, coloca no lugar, restitui a orelha de um algoz, sai dali para viver 10 fases de sofrimento. Do Getsemane ao Gólgota, o lugar da crucificação, há 10 fases de sofrimento. Jesus vai ser levado vai passar por 4 julgamentos distintos. Ele vai passar pelo julgamento do Sinédrio, e escribas e fariseus não encontram nada contra ele. Ele vai passar pelo segundo julgamento, julgamento de Pilatos. Pilatos não vai encontrar nada contra ele, vai mandar para o julgamento de Herodes. Herodes vai dizer: me mandaram um palhaço, porque ele vai quieto e volta quieto, para que se cumprisse a profecia que dizia: e ele vai como ovelha muda ao matadouro, sem abrir a boca para fazer uma defesa, tendo só feito o bem. Ele vai passar por um 4º julgamento. Pilatos vai levá-lo diante do povo. Pega o pior bandido da sociedade antiga, Barrabás. Quem está comigo, diga eu. Estou terminando. Dá um grito diante da multidão. Pilatos achava que iam liberar Jesus e iam crucificar a Barrabás, porque Barrabás era um estuprador, salteador, que fez misérias na vida de pessoas. Então ele pergunta: quem nós devemos soltar? Cristo ou Barrabás? A multidão unânime grita: crucifica Cristo. Pilatos está sem entender, e a multidão grita mais alto: a Cristo crucifica. Por que, pastor, que pediram para crucificar a Cristo? Porque a ovelha manca não serve para pagar o preço do meu pecado. O Antigo Testamento dizia que a ovelha, que o cordeiro que era para ser levado para o matadouro, ele precisava ser um cordeiro perfeito. Barrabás é cordeiro manco. Sabe o que Pilatos faz? Ele dizia: então eu lavo as minhas mãos. Você já viu o que acontecia antes de um sacrifício no Antigo Testamento? O sacerdote pegava uma bacia e lavava as suas mãos. Pilatos é sacerdote, está lavando as mãos. O cordeiro está sendo preparado para a imolação. Ele é levado, toma 39 chibatadas, furam as suas mãos, penduram ele numa cruz, colocam em sua cabeça uma coroa de espinhos, e no alto da cruz ele está sentindo solitário. Ele é Deus. Vou repetir o que eu acabei de dizer: ele é Deus no alto da cruz. Alguém dá um grito comigo, diga: ele é Deus no alto da cruz. Não, está muito fraco, grite mais alto, diga: ele é Deus no alto da cruz. Porque ele é Deus no alto daquela cruz, ele consegue enxergar o céu pelo lado de dentro. Quando ele enxerga o céu pelo lado de dentro, o Pai não está olhando para ele. Tiago explica o motivo. Tiago diz que os olhos do Senhor são tão santos que não podem contemplar o pecado da humanidade. Jesus não se fez pecador na cruz, ele se fez pecado na cruz, de braços abertos, apanhando de um monte de gente. Alguém grita: se tu és Deus, desce daí. Ele está calado, ele está calado. O ladrão da cruz vai receber o seu perdão quando diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele olha para Dimas e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, Dimas. Ele olha para aquela multidão e ele dá o grito de Tetelestai: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. Ele se entregou à morte. Quando ele fecha os seus olhos para a morte, aqui eu termino,
Eu imagino o diabo gritando o que ele gritava antes: acabamos com a história, a página agora ficará em branco. Ele é morto no primeiro dia. Um tal de José de Arimateia está levando ele para dentro de um sepulcro. Alguém me disse: pastor, Jesus era tão pobre que não tira um sepulcro. Não, eu digo, ele era tão inteligente que não comprou aquilo que não usaria para sempre. Jogam ele dentro de um sepulcro, colocam a guarda pretoriana. O carimbo de César está naquela rocha, é um selo, ninguém pode mexer aquela pedra nem para a direita e nem para a esquerda. A guarda está na frente daquele sepulcro. No primeiro dia o diabo está gritando: acabamos com a história, a página ficou em branco. Nasce o segundo dia, os discípulos estão correndo para a casa de Tomé. 2 estão voltando já para o caminho de Emaús. 70 estão com a cabeça cheia, e eles estão pensando: ele disse que ficaria conosco, e agora ele está morto. O diabo está gritando no inferno: acabou a história, a página ficou em branco. Terceiro dia. Vou de novo. Terceiro dia. O diabo está gritando: acabou a história, a página ficou em branco, ele está morto. De repente, no terceiro dia, no meio da festa do inferno, parece que eu ouço um barulho na porta. O diabo diz a um dos seus demônios: vai lá abrir. O demônio abre e volta tremendo diante de Satanás. Isso aqui é só mentalidade fértil, só estou criando. Ele volta tremendo: chefe, é ele. É ele quem? É o filho daquele lá de cima. Então deixa ele entrar, porque se lá na terra eu acabei com ele, aqui no inferno eu destruo mesmo. Chefe, o pé que o senhor furou era magrelinho, não era? Eu olhei para o pé dele e era como de latão reluzente. Chefe, a roupa que a gente rasgou era simples, não era? Eu olhei para ele, ele estava com uma roupa branca salpicada de sangue. Chefe, eu vi que a gente bateu nele, mas chefe, eu vou te dizer uma coisa. Eu olhei para os olhos dele, eram como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada afiada, e eu li o que estava escrito sobre o seu manto na coxa direita. O que é que estava escrito, demônio? É melhor que o senhor leia. Eu vejo o meu Jesus entrando. Ei, eu vejo o meu Jesus entrando nas profundezas. Ei, eu quero liberar essa palavra para alguém. Isso aqui, eu preciso criar esse cenário para você entender. Eu vejo o meu Jesus indo ao encontro de Satanás, porque ele não desceu às profundezas do inferno, mas foi ao encontro de Satanás. O apóstolo Paulo, encontrando-se com a morte, disse: morte, onde está a tua vitória? Ele gritou: inferno, onde estão os teus aguilhões? Na linguagem de Filipenses, ele diz assim: ele levou cativo o cativeiro. Sabe o que significa isso? Ele vai entrando no seio de Abraão, e quando ele vai entrando no seio de Abraão, ele pega as chaves da vida e da morte da mão de Satanás. Ele vai abrindo uma cadeia. Eu imagino ele abrindo a cadeia de Abraão. Senhor, quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o cordeiro que apareceu no monte Moriá. Vamos embora, Moisés. Quem é você? Eu sou o maná que desceu do céu, o vento que abriu o mar vermelho, a rocha que tu feriu e saiu água. Vamos embora, Davi. Quem é você? Eu sou a tua poesia. Eu sou o pastor que não deixa nada faltar. Vamos embora, Isaías. Quem é o Senhor? Eu sou o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Vamos embora, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é você? Sou o quarto homem que entrou naquela fornalha. Bora, Daniel. Quem é você? O homem que fez o leão jejuar. Vamos embora, Ezequiel. Quem é você? Eu sou o vento que levantou um exército no meio do vale. Vamos embora, Ageu. Quem é você? Eu sou a glória da segunda casa. E ele vai abrindo os cativos, os cativeiros, e levando o cativeiro cativo ao seu trono de glória. Eu imagino o diabo baixando a cabeça. Profecia de Gênesis 3:15.
o filho da mulher pisará a tua cabeça. Satanás já sabe que ele desceu para a derrota. Escuta isso. Eu imagino o diabo tendo que se ajoelhar, coloca a cara no chão e diz: pisa. Ninguém tira isso da minha cabeça. Ele vem andando, coloca o pé, vira as costas, sai balançando as chaves da vida e da morte na mão. Diabo grita para ele: o Senhor vai ter misericórdia de mim, de você jamais. Romanos capítulo 16: o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás, mas é debaixo dos vossos pés. Dos vossos pés. E outro igual não há. Não canta, não grita. E outro igual não há, não há. Ah, não canta, não grita. E outro igual não há. E outro igual. Pastor Patrick, por que você deu esse arrudeio todo? Só para te dizer uma coisa: tem momentos da nossa vida que parece que a nossa história acabou. Tem momentos da nossa vida que parece que as páginas ficarão em branco. Momentos que caímos, que erramos, que pecamos, que nos afastamos de Deus. Mas essa última ceia, nesse domingo, aliás, de 2023, na última ceia do ano de 2023, eu vim da parte de Deus te lembrar uma coisa. Paulo, sabendo disso, disse: Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa história. Você não entendeu, você vai me entender. Todas as vezes que o diabo para e diz: acabamos com a história dele, acabamos com a história dela, Deus se levanta para dizer: coisa nenhuma, a caneta está na minha mão. Não, eu vou gritar mais uma vez. Talvez você está pensando que por causa de um ano duro o diabo acabou com a tua vida. E eu vim da parte de Deus, Jonas, para gritar para esse povo: a nossa história não acaba agora. Eu vou gritar mais uma vez: a nossa história não acaba aqui. Você sabe qual é a maior raiva do diabo? A maior raiva do diabo é essa: quando Deus entrou no Éden, ele perguntou para Adão: onde tu estás? Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai o abraçou e disse: estava morto e reviveu. Não estou entendendo. A conversa de Deus não é sobre aquilo que aconteceu na tua vida. A conversa de Deus é: Ele está de volta, Ele está aqui, Ele está na minha presença, e eu estou no controle da história dele. Levante a sua mão bem alto, dá um grito comigo, diga: a minha história está no controle de Deus. Deixa eu terminar. Lembra que eu mandei você guardar livro e sentença? Jesus está morrendo na cruz. Quando ele dá o grito de está consumado, João está vendo um cordeiro que se aproxima do livro. Mas quando ele vê o cordeiro, ele ouve uma voz que grita assim: João, olha de novo. E quando João olhou de novo, ele disse: e eis que eu olhei, e o leão da tribo de Judá estava naquele lugar. E 24 anciãos arrancaram a sua coroa e rolaram-na diante do trono, dizendo: digno és de abrir o livro e desatar os 7 selos, porque foste morto, mas agora vive. Se não entendeu, estou terminando essa mensagem para dizer: quem é o diabo para dizer que a tua história acabou, se o controle da tua vida está na mão do meu Jesus? Vou gritar mais uma vez: quem é o diabo para sentenciar a tua vida, se o controle da tua história está na mão do meu Deus? Estou profetizando para alguém que está na casa: a tua história não acaba aqui. Vou dizer até alguém da glória: a tua história não acaba aqui, não acaba aqui. Está no controle de Deus. Está no controle de Deus. O véu tu rompeste, todos vamos. a tumba vazia agora está. Vamos, o céu te adora, proclama a tua glória. Ah, desse jeito tá ruim. Aumenta o tom e grita para ele. Canta para ele, canta para ele, vamos. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Levanta a tua mão no terceiro andar e diga: teu
passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu vou de novo, eu vou. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queima. E se teu barco parecer, que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Ninguém impedirá. ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano, diga isso, Contigo, ninguém impedirá. Quero terminar essa mensagem te contando uma coisa. Frederic Nietzsche, o filósofo francês Frederic Nietzsche, certa feita disse: se Jesus existiu para mim, ele morreu muito cedo, porque se vivesse na minha época, abriria a mão da sua fé. O idealizador do comunismo, Karl Marx, certa feita abriu a sua boca para dizer assim: se Deus existe, não pode mudar a humanidade, é impotente. Se Deus existe e não quer mudar a humanidade, é ruim. Prefiro acreditar em mim mesmo do que dizer que esse Deus existe. O rapaz que foi na lua, certa feita disse: eu fui até a lua e não encontrei Deus lá. O que eu acho interessante é que haverá um dia, Hugo, que eu vou ver o Frederic Nietzsche, o Karl Marx, eu vou ver os demônios do inferno, eu verei Satanás tendo que se ajoelhar diante dele, porque está escrito: e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus é o Senhor. Para eles, Hugo, esse dia será de humilhação. Para mim será mais um dia, porque quando eu olhar para ele, eu vou dizer: mestre, eu passei a minha vida me ajoelhando diante do Senhor. Você pode se ajoelhar diante dele hoje. É a última ceia do ano. Eu queria que você não tivesse com pressa para ir embora, mas se você pudesse ajoelhar, nós vamos orar a Deus agora. Pastor, eu vou ajoelhar para fazer o quê? Para agradecer a Deus por esse ano. Pastor, mas foi um ano tão duro. Nós vamos agradecer, porque mesmo sendo duro, estamos aqui. Crianças, ajoelhem com o titio aqui no altar. Vamos ajoelhar e agradecer o Papai do Céu. Que coisa linda. Vamos, crianças, ajoelhem. Ajoelhem com o tio pastor. Nós vamos agradecer ao Papai do Céu. Criançada, vocês podem fechar os olhinhos de vocês. Fechem os olhos, criançada. Fechem os olhinhos. Agradeça ao Papai do Céu pela vida de vocês. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Ore a Deus aí no seu lugar. Faça a sua oração. Não espere a mim. Obrigado, Jesus, por mais um ano diante da tua presença de pé. Oh Deus, o Senhor nos sustentou até aqui. Oh Deus, o Senhor segurou na nossa mão até agora. Oh Jesus, o Senhor não deixou a gente morrer, se perder, estamos aqui. Jesus, alguns dos meus irmãos estão feridos, mas estão vivos. Há queridos irmãos que estão aqui machucados, mas estão vivos.
Senhor, nós abençoamos a cada um daqueles que estão de joelhos em Tua presença, aqueles que não puderam se ajoelhar, aqueles que estão orando comigo em diversas partes do planeta Terra nesse momento, para Te agradecer, Pai, porque embora tenha sido um ano difícil, o Senhor esteve conosco a cada dia desse ano. Foi um ano difícil, mas nós não estávamos só. Eu abençoo os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor. Eu determino sobre eles a Tua bênção em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vá se colocando de pé no seu lugar. Vá se colocando de pé no seu lugar. Eu não sei se os pastores conseguem subir aqui, mas se os pastores conseguirem subir, eu vou agradecer muito. Eu desejei tomar essa ceia com essas crianças tão preciosas. Vamos, criançada, ficar de pé com o tio pastor? Pega o copinho de vocês na mãozinha, não deixa cair. Devagarzinho. Aqui o seu. Criançada, senão o tio pastor não convida mais. Vai chegar o copinho para vocês. Tem reclamações aí de gente que não tem copo. Segura ele. Você já bebeu o seu, foi, varão? Tem problema não. Pega o pãozinho na mão também. Mas aí vocês atrapalharam também o trabalho das crianças. Dar o pãozinho no saquinho atrapalha elas. O texto sagrado diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ah, é verdade, perdoa. Se há alguém na igreja que não pegou o cálice ainda, vem à frente e pega o seu cálice, por favor. Se você está aqui e ainda não pegou o seu pão, o seu cálice, vem à frente, porque os nossos obreiros estão aqui para te servir. Ó, não bebe agora, segura. Segura aí. Vocês já pegaram? Eu queria muito conseguir chamar os obreiros aqui em cima também, eu não vou conseguir. Porque está muito cheio aqui. Tem 390 crianças aqui. O texto sagrado diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, deu graças, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Agora ele vai falar uma coisa importante. Ele diz: todas as vezes que comeres o pão ou beberes o cálice, façam isso em memória de mim. O que devemos pensar na hora da ceia? No Jesus que foi moído na cruz do Calvário. Levante esse pão para o alto. Jesus disse assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que come de mim de maneira nenhuma voltará a ter fome. Querido, talvez você não esteja percebendo, mas chegamos no último mês desse ano e estamos de pé. Eu vou falar de novo para ver se vira um grito da igreja: estamos de pé. Quando você morder desse pão, se lembre, o pão mordido significa pecado, porque é o motivo pelo qual ele foi mastigado pelos chicotes. O sangue derramado significa graça, é o motivo pelo qual nós somos perdoados. Coma deste pão em nome de Jesus. Ela cachou neguerei. Uregabarai ochore maia. Degei cho isiaweri amari cho. Fica dia bachandarei. Teremaia shinjoi. Eu abençoo os elementos daqueles que estão ceando em casa. Eu abençoo os elementos de gente como o pastor Maurício, como Martinha, como a Lequinha, como o André, como a Laís, como o César, como a Ju, como milhares de pessoas que estão agora assistindo pela internet. O texto diz assim: semelhantemente tomou o cálice
dizendo: isso aqui é a nova aliança que eu tenho com a minha igreja. Eu queria pedir a você que, se você puder, você troca esse cálice com alguém que você ama, dizendo: olha, eu vou trocando cálice contigo aqui na terra, mas vai chegar um dia que a gente vai trocar cálices no céu. A gente está trocando cálices aqui na terra, mas chegará o dia que nós vamos trocar um cálice como esse no céu. A glória nos espera, a glória nos espera, a glória nos espera, a glória nos espera. Chegará o dia que nós o veremos como Ele é. Presbítero Flávio, chegará o dia que Ele da ponta da mesa vai gritar: eu sou o seu Deus. Nós levantaremos o cálice para gritar: somos o seu povo. Apocalipse capítulo de número 19 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de tomar da ceia no dia das bodas do Cordeiro. Sabe o que é essa ceia, Hugo? É o ensaio da última ceia. Sabe o que é essa ceia, Pati? É o ensaio da última ceia. Vai chegar o dia que nós vamos trocar cálices no céu. Vai chegar um dia que nós estaremos diante da glória. Lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá ranger de dentes. Lá o veremos como Ele é. E nesse grande dia poderemos dizer: sabe o que, Alex? Valeu a pena sofrer por Ele, valeu a pena entregarmos a nossa carne a Ele. Ah, levante o mais alto que você pode. Levante o mais alto que você pode. Eu sinto uma graça de Deus. Eu profetizo que ao beber desse cálice haverá cura, batismo com o Espírito Santo, renovação. Se você está triste com alguém, vai lá nessa pessoa, pede perdão a ela, perdoe essa pessoa, em nome de Jesus. O céu não é lugar de ressentidos, o céu é lugar de pessoas que têm o coração livre. Não perca tanto por tão pouco. Levante o cálice, levante. Pai, ao tomarmos desse cálice, que venha sobre nós o renovo, a graça, a unção. Que igreja linda, olha que lindo que está esse lugar, André. Olha que lindo. Beba desse cálice, beba, 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 beba. Nós vamos adorá-lo. Beba esse cálice, beba ele, beba com fé, em nome de Jesus. Vamos, vamos. Ele foi julgado em meu lugar, e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar, hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, hoje eu tenho vida. Ah, canta com força isso, vamos. Condenado era condenado era Ele foi. Vamos. Ele foi julgado em meu lugar.
Você pode levantar as duas mãos para o alto, o mais alto que você pode. Eu queria que você liberasse uma palavra. Diga comigo: Senhor meu Deus. Grite mais alto. Escute o que eu vou te dizer. Mãos erguidas, não pare. Escute o que eu vou te dizer. Houve um tempo na nossa vida que nós levantávamos o cálice da ceia e não tinha ninguém na nossa frente. Era uma câmera. E a gente do louvor, o louvor levantando para a câmera o cálice sozinho. E naqueles dias de pandemia eu ficava imaginando: meu Deus, como é que eles estão em casa? E eu chorava. E eu terminava a ceia destruído. E agora eu vejo milhares de pessoas aqui de mãos erguidas. Valeu a pena. Então vamos gritar bem alto. Diga: Senhor meu Deus, muito obrigado pelos 12 meses de 2023. Diga: Senhor, eu não perdi esse ano. Diga: eu aprendi coisas esse ano. Diga: obrigado, Jesus, porque eu estou de pé. Diga: Satanás, você não conseguiu me destruir e me derrubar. Diga: eu estou de pé. Diga: Senhor meu Deus, eu tomo posse de uma unção para que em 2024 eu tome as 12 ceias que haverão naquele ano. Diga: eu profetizo que 2024 será o melhor ano de toda a minha história. Agora diga com fé: diga: eu abençoo a minha família. Não, grita bem alto. Diga: eu abençoo a minha família. Mãos erguidas. Pense em alguém que você quer que Deus salve. Pense em alguém, pense em alguém. Ore por essa pessoa, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa agora, rapidinho. Ore por essa pessoa. Eu já vou liberar uma palavra no reino do Espírito. Nós vamos liberar uma palavra no reino do Espírito. Mas ore por essa pessoa. Senhor, as cadeias são quebradas, o vício vai cair, a prostituição vai cair, os espíritos cairão. Senhor, a nossa família vai te servir. Levante a mão bem alto e diga: Senhor, em 2024 eu tomarei todas as minhas ceias com essa pessoa que eu te apresentei agora. Diga: haverá salvação na minha casa, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, feche os olhos e curve a cabeça. Jesus, muito obrigado, porque nós vivemos um ano muito difícil, mas nós estamos de pé. Eu abençoo a cada um dos teus filhos que estão aqui. Eu chamo a existência sobre a vida deles, que os teus filhos sairão daqui para viverem o melhor ano de sua história, em nome de Jesus. Se você toma posse, diga: eu tomo posse, em nome de Jesus. Ouça o pastor Patrick. Você me daria 3 minutos de relógio? Quem me dá 3 minutos de relógio? Senta então 3 minutos. Você vai levantar e vai embora. Criançada pode ficar aqui comigo. Não... Sentem, crianças, sentem. Criançada, sente. Sentem, criançada. Xanate, nós vamos pegar agora em janeiro ou fevereiro, e os nossos pastores vão ensinar para as crianças sobre o batismo do Espírito Santo, porque nós vamos chamar essas crianças aqui no altar e nós vamos orar para que Deus batize elas aqui no altar. Quem tem fé para isso, diga: eu tenho. Ouça o pastor Patrick, em 3 minutos você vai estar indo embora, mas não vá sem me ouvir falar disso. Há 2 projetos de vidas que nós entregamos na igreja, um com um propósito, e esse projeto de vida eu passo à meia-noite do dia 31 de joelhos sobre ele. Como é que ele funciona? Você escreve um papel, todos os seus projetos de vida, e eu pego toda a meia-noite dos últimos 4 anos da minha vida, eu passei de joelho em cima dos pedidos de oração dessa igreja. Pra você ter uma ideia, ano passado eu viajei para fora do país, eu levei comigo os pedidos de oração da igreja toda, comigo, e na meia-noite do dia 31 de dezembro, eu estava de joelho em cima dos pedidos, dos projetos de oração. Ouça o pastor Patrick, quem me ouve diga amém. Houve um tempo muito grande na nossa vida que eu só fazia um voto na igreja.
E o voto que eu fazia na igreja era esse, chamado Meu Presente para Jesus. Aqui está uma caixinha de presente. E eu só queria que você pensasse nisso comigo. O Natal chega, a gente faz dívida por causa de um monte de gente, dá presente bom para um monte de gente, mas às vezes a gente deixa de lado a pessoa mais célebre, ou a única pessoa que devia ser celebrada no Natal, que é Jesus. Quem concorda com isso, diga amém. Ouça o que a Bíblia diz. Eu queria que você entendesse que quando Jesus nasceu, quando Jesus fez o quê? A Bíblia diz que os magos do Oriente foram até Jesus e levaram a eles 3 presentes diferentes. Ouça o que eu vou te falar. O nascimento de Jesus foi celebrado com presentes, e é por isso que no Natal a gente troca presentes. Agora, é curioso dizer que muitas vezes a gente dá presente para todo mundo e não lembra da única pessoa que precisava ser lembrada, que é o nosso Jesus. Essa igreja está toda em jejum. Nós vamos em jejum até o dia 21. Eu disse que nós vamos no jejum até o dia 21. Está fraco até o dia 21. Nós estamos em jejum até o dia 21. E eu queria que você entendesse isso. Nós vamos trazer no dia 21, pastor, eu tenho um problema porque eu viajo semana que vem. Alguém já me procurou me falando isso. Então, você vai escrever teu projeto de vida. E deixa eu te pedir uma coisa, não pede nada pequeno, porque o trabalho que dá sonhar pequeno também vai dar para sonhar grande. O Deus que realiza coisas pequenas também realiza coisas grandes. Então escuta, você vai escrever num papel quais são os seus projetos para 2024. Esse projeto, porque eu vou te entregar no Projetando uma pasta bonitona, uma pasta como essa aqui, eu vou te entregar nos 4 dias de congresso, essa pasta aqui, essa pasta aqui. Aqui dentro você vai poder colocar um projeto para cada área da sua vida. E essa pasta aqui, eu não queimo ela no início do ano. Eu passo o ano inteiro com essa pasta no meu quarto, orando por essas pastas. O ano todo, essa pasta fica comigo. O projeto que eu ajoelho sobre ele, no primeiro dia do ano que eu vou no monte, eu queimo o projeto no monte. E eu apresento dizendo, Deus, o Senhor vai fazer o projeto virar realidade. Escute uma coisa. Projetos são alianças. Diga comigo bem alto, diga, projetos são alianças. Por quê, pastor? Porque eu faço um projeto, tem alguém que vai realizar esse projeto. Quem vai realizar é? O meu trabalho é projetar, o de Deus é fazer tornar realidade. Ouça, nos últimos 5 anos da nossa vida, eu entrego essa caixinha. E essa caixinha é o maior testemunho que nós temos aqui na nossa igreja. Quem já fez esse voto do meu presente para Jesus? Levante a mão bem alto, levante a mão bem alto. Quem já recebeu vitórias de Deus através de votos que fizeram? Levante a mão bem alto. Só para você entender. Esse é um voto que nós fazemos. Pastor, é o único voto que eu não ponho valor. Esse daqui eu não ponho valor. A única coisa que eu falo é o seguinte: nós vamos entregar uma oferta que seja maior que R$50, para que tenha um nível de sacrifício. Mas eu queria desafiar você a entregar nessa caixinha a melhor oferta que você já deu esse ano. Pastor, eu não tenho condições de dar a melhor oferta que eu já dei esse ano, porque eu já dei grandes ofertas, e eu não estou vivendo um momento tão legal. Pastor, o senhor fala disso com a gente, porque parece que você não tem dificuldade. Querido, essa semana da minha vida foi uma das piores que eu vivi no ano. Só para você ter uma ideia, eu estava andando com a minha esposa e com as crianças no carro, a roda do meu carro saiu. A roda de trás do meu carro saiu, o carro estourou inteiro. Graças a Deus, eu e a minha família não tivemos nenhum arranhão, para a glória de Deus. Escute o que eu vou falar. Inclusive eu quero agradecer todo mundo que se manifestou naquele dia nos ajudando. Não vou dar o nome agora, mas quinta-feira eu dou o nome do pessoal, tudo que me ajudou. Mas escuta o que eu vou te falar. Não venha me falar que eu só falo de fé porque a minha vida não tem problema. Eu falo de fé porque a minha fé está acima dos meus problemas. Quem entende isso, diga amém. Pastor, eu tenho um problema que eu pego e não cumpro o voto. Não entra nesse. Eu quero que você pegue essa caixinha e você vai escrever o seu projeto de vida em um papel. E no dia 21 nós vamos trazer essa caixinha diante do altar. No dia 21 nós vamos trazer o nosso projeto de vida diante do altar. Porque eu vou pegar o teu projeto e na meia-noite do dia 31 ele vai estar debaixo do meu joelho, para a glória de Deus. Eu queria que toda essa igreja, até quem nunca teve fé para fazer uma oferta, entrasse nesse propósito. Porque se esse propósito não mudar a tua vida, eu deixo de ser profeta. Essa oferta vai ser um portal para 2024.
4. Eu tenho certeza disso. Quem tem fé para pregar uma caixinha que quer dizer o meu presente para Jesus. Sua oferta você coloca aqui dentro. Pastor, mas se minha oferta não couber aqui dentro, aí você pega o projeto de vida, dobra ele bem dobradinho, coloca ele aqui dentro, coloca a oferta em algum envelope e traz no dia 21. Amém, pessoal? Quem tem fé, sai do seu lugar, vem buscar essa caixinha, em nome de Jesus. A todos que estão, pastor, é um por pessoa, um por família? Um por pessoa. Venha buscar essa caixinha. Pastor, qual é a oferta? Que você quiser dar, já te falei. Esse voto não tem valor. Esse voto a gente não põe valor nele. Esse é aquele voto que a gente dá pelo projeto da nossa vida. Pastor, eu posso trazer ele quinta-feira? Não tem problema nenhum, pode trazer. Sai do seu lugar e pegue. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha buscar esse voto. Saia do seu lugar e venha com alegria buscar esse voto. Esse é o último propósito que eu estou entregando esse ano. Aliás, eu tenho mais um, agora que eu lembrei. Só tem mais um propósito que eu entrego esse ano, que é a oferta da virada. Oi, meu amor. Pode trazer. Domingo pode. Pode trazer quinta, domingo, até o dia 21. A data limite para trazer é dia 21, que é o dia que a gente entrega o nosso santo jejum aqui no altar. Dia 21. Gente, põe para ferver no projeto. Escreve uns projetos cabulosos aí. Dá o nome do carro, a cor dele, o bairro que você vai morar, a casa que você vai morar, o processo que Deus vai liberar na justiça, as características do marido que Jesus vai te dar. É isso mesmo. As características da esposa que você quer, como é a empresa que você quer. Tem mais aqui pro pessoal de lá. O pessoal de lá teve mais fé, porque o daqui acabou.